bem com vocês? Como foi a sua aula passada? Espero que vocês tenham estudado bastante. Tenho encontrado pessoas que estão dizendo assim, olha, Enem não é pra mim, sabe? Eu até tô gostando das coisas, mas Enem não é pra mim. Deixa eu te dizer uma coisa, Enem é pra você sim. Enem é pra todos aqueles que têm vontade de ir pro ensino superior. E você tem que querer estudar, tá bom? A gente tá aqui pra isso. Então vamos hoje junto pegar uma aula bem legal? Hoje eu resolvi escolher um tema para dar continuidade ao que eu falei sobre elementos da comunicação. Vamos falar sobre função da linguagem. Então olha só, lá dentro dos elementos da comunicação, que são muito oportunos para essa aula, a gente conversou a respeito dos 6 tipos que acontecem, lembra? Do emissor, aquele que fala, do receptor, que são vocês que estão aí do outro lado. Então, eles vão ser muito importantes hoje para essa aula. As funções da linguagem estão diretamente relacionadas às intenções do emissor. Do falante, de quem produz os textos. E eles vão ter uma relação também com as mensagens, porque há um objetivo sobre isso. Assim como os elementos da comunicação, eles também vão ser 6. O primeiro deles eu chamo de emotivo. Ele é centrado em quem produz. Conativo, está centrado em quem recebe, o receptor. O literário, que é direcionado para a mensagem. A função referencial, que vai estar direcionada para o contexto, para o referente. A função fática, que é direcionada para o canal. E a metalinguística, que vai estar direcionada para o código. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é exclusivamente, tá? Elas podem se relacionar e uma tá dentro da outra. Mas para irmos com calma, resolvi dividir essa matéria em 2 programas. Hoje ficaremos com as 3 primeiras. Sabe por que eu resolvi fazer isso? Porque eu quero que você estude e, como eu disse da última vez, anote. Pegou caneta e papel aí? Vamos pegar agora, por favor, porque vai entrar um slide e eu quero que você não deixe passar isso despercebido não, tá? Quero que você analise tudo o que eu vou falar aqui agora. Então vamos lá. Função emotiva ou expressiva. Ela é a função que estará em qualquer tipo de texto em que o destaque da mensagem vai estar na primeira pessoa, seja ela na utilização dos verbos ou de pronomes. O texto trará o relato do seu autor, sua opinião ou uma situação vivida por ele, seus sentimentos, suas emoções. Exemplo desse tipo de função podemos encontrar em poesias, letras de outras canções, por exemplo. Já deve ter ouvido assim, eu adoro amar você. Textos autobiográficos, artigo de opinião e vários outros, onde haja presença dessa primeira pessoa. Não está ligado em quem é a primeira pessoa? Eu te falo, sou eu. Aliás, somos nós. E aí, para te trazer um exemplo, olha o que eu escolhi, um trechinho de um poema de alguém que eu gosto demais, que se chama Vinícius de Moraes. Chama-se Samba em Prelúdio. Ele começa assim, eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem se dar. Olha que coisa linda, gente. É assim a vida. E o autor coloca o seu amor e as suas emoções na letra da canção. Isso é função emotiva. Não necessariamente, que fique claro, todas as vezes a gente vai conseguir emocionar alguém com a função emotiva, tá? Às vezes pode ser um testemunho, você contar um caso, por exemplo, para sua vizinha. Ontem algo que te aconteceu ali na rua. Isso é uma função emotiva. Tudo bem? Entendido? Anotadinho aí? Vamos para a função conativo-apelativa. Ela é direcionada para você, receptor, você que está aí do outro lado me ouvindo agora e me vendo. É caracterizada por uma linguagem persuasiva, que tem o intuito de convencer o leitor. Por isso o grande foco é no receptor da mensagem. Essa função é muito utilizada nas propagandas, publicidades e discursos políticos, a fim de influenciar o receptor por meio da mensagem transmitida. Esse tipo de texto costuma se apresentar na segunda ou na terceira pessoa, com a presença de verbos no imperativo. Não sabe o que é isso? É aquele que dá ordem, conselho ou pedido, do tipo faça, pegue, compra. Começou a relacionar, né? Costuma usar também vocativo. Não lembro o que é vocativo. Vocativo é o chamado quando você diz assim, ei Maria! Então, vou te dar um exemplo desse tipo de função e talvez você já se deparou com esse tipo de frase. Assim, ó, não perca, essa é a sua última oportunidade. Você só terá vantagens conosco, assine hoje mesmo. Já recebeu mensagem desse tipo? Então, ela é apelativa. Te fizeram um apelo para você adquirir o produto, adquirir algo. Estão me entendendo? Espero que sim.
para fechar as funções de hoje, trouxe uma função não menos e não mais importante, porque todas têm o mesmo valor, chamada função literário-poética. E fica ligado, porque essa cai no Enem e cai com gosto, sabe por quê? Ela vem junto com literatura. E sabe o que essa função ela é responsável? Ela é responsável pela valorização da mensagem, por isso que ela é o mote principal. Nela, o autor tem um cuidado maior na seleção, organização das palavras, sabe? Ou por sua sonoridade, as chamadas rimas, ou na figuração que elas podem provocar. Não se escreve ou se fala de maneira aleatória, há uma preocupação. Podemos encontrar essa função em poemas, em romances, na publicidade ou nas propagandas. Veja um exemplo. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Ah, olha só, Fernando Pessoa foi demais. Selecionou as palavras de tal forma que ele vai falar da poesia do poeta de uma maneira muito lírica, muito envolvente. Isso é a função poética ou literária. Gostou da aula de hoje? Não acabou não. Vamos para o que interessa? Vamos para a questão Enem? Então, para esse momento, separei uma questão de 2017 de um autor maravilhoso chamado Chico Buarque. O texto chama As Atrizes. Naturalmente, ela sorria, mas não me dava trela. Trocava a roupa na minha frente e ia bailar sem mais aquela. Escolhia qualquer e lançava olhares debaixo do meu nariz. Dançava colada, em novos pares, com um pé atrás, com um pé afim. Surgiram outras, naturalmente, sem nem olhar a minha cara. Tomavam banho na minha frente para sair com outro cara. Porém, nunca me importei com as tais amantes. Com tantos filmes na minha mente, é natural que toda atriz, presentemente, represente muito para mim. Chico Buarque, Carioca, Rio de Janeiro, Biscoito Fino. Na canção, Chico Buarque trabalha uma determinada função da linguagem para marcar a subjetividade do eu lírico ante as atrizes que ele admira. A intensidade da admiração está marcada em A. Naturalmente, ela sorria, mas não me dava trela. B. Tomava banho na minha frente para sair com outro cara. C. Surgiram outras, naturalmente, sem nem olhar a minha cara. D. Escolhia qualquer um, lançava olhares debaixo do meu nariz. E. É natural que toda atriz presentemente represente muito para mim. Ai, já sei, né? Ficou em dúvida? Mas não fica não. Gabarito é a letra E. É natural que toda atriz, presentemente, represente muito para mim. Sabe por quê? É porque é a função emotiva. Note a subjetividade do eu lírico diante das atrizes que ele admira. Nesse momento, é importante que vocês vejam que a função emotiva é o principal destaque do processo, na exteriorização da emoção de quem remete e até na relação daquilo que ele fala, do modo como ele expressa suas emoções. Ele transparece isso dentro do seu nível de linguagem. Cabe ainda ressaltar que essa função é caracterizada pela predominância de elementos gramaticais que remetem à primeira pessoa do discurso. Não me dava trela, na minha frente, debaixo do meu nariz. Olha só, gente, por aqui eu encerro a minha participação. Deixa aquele beijo enorme e não se esqueça. Na próxima semana eu tô de volta para falar das outras 3 que ficaram faltando, tá bom? Bons estudos, boa semana e que tudo dê certo para vocês. Bom, chegamos ao fim de mais um programa. Lembrando que essas aulas estarão disponíveis em nossas redes sociais, que estão aqui embaixo no vídeo e também no canal da TBC no YouTube. Antes de ir embora, uma informação importante. Você que entrou com recurso quanto à solicitação de isenção da taxa de inscrição ou quanto à justificativa de ausência no Enem 2018, o resultado sai na próxima quinta-feira, dia 2 de maio. Um grande abraço e até semana que vem.